Olá, pessoal. Estamos iniciando mais uma vez o nosso podcast Luciano Convida. E você já sabe por que chama Convida. O nosso objetivo aqui é levar para vocês conteúdos que possam gerar vida. Quero pedir para você que fique conosco até o final desse podcast. Você tem percebido que todas as conversas, todos os bate-papos que nós tivemos aqui têm sido muito bons. Têm sido muito bons. Já passaram padres, já passaram famílias. Quantos testemunhos maravilhosos. Gente, vocês não vão se arrepender. O de hoje vai ser fantástico. O convidado que está aqui conosco hoje, ele tem um currículo fantástico. Ele é escritor, já escreveu aí vários livros, tem uma família maravilhosa, uma família maravilhosa. Ele é músico, toca uma guitarra, olha, toca muito bem. Vocês vão conhecer daqui a pouquinho. Ele é político, já foi vereador, hoje ele é deputado estadual, é fundador de uma comunidade de vida, uma comunidade católica e já foi coordenador estadual da Renovação Carismática Católica. É um grande amigo, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Quem está conosco hoje aqui é o grande amigo Rogério Santos. Rogério, seja bem-vindo. Que bom ter você conosco. É uma alegria, Luciano, participar com você desse podcast. Dizer que esperei ansiosamente também para chegar a esse momento e estou com uma expectativa muito alta daquilo que a gente vai poder partilhar sobre vida durante esse momento. Que bom, Rogério. Olha, todos os bate-papos que nós tivemos aqui, é incrível a repercussão que dá depois. Olha, a palavra que aquele padre falou foi para mim, o testemunho daquela menina tocou no meu. Olha, o meu casamento, depois que eu ouvi aquilo que aquele músico. Olha, eu tenho certeza que a conversa de hoje vai de verdade gerar vida para muita gente, viu, Rogério? Rogério, para a gente já poder iniciar aqui o nosso bate-papo, fala um pouquinho como que surgiu a sua vocação. Todo mundo conhece o Rogério, né? Fundador de comunidade, o Rogério da Renovação, o Rogério hoje deputado estadual. Mas, Rogério, como que surgiu a tua vocação? Você nasceu aonde? Quem eram seus pais? Você entrou na igreja cedo, pequenininho, já adulto? Conta um pouco da tua história para nós. Eu sou o último filho de 14 que meus pais 14 tiveram. filhos. Sou caçulinha. Meus pais do Ceará vieram para São Paulo. Alguns dos meus irmãos nasceram no Ceará, outros nesse meio de caminho, passaram pelo Paraná e chegaram aqui em São Paulo. Eu nasci no ano de 72, aqui mesmo na cidade de Osasco. Muito cedo eu já comecei a participar da igreja, porque meus pais, sobretudo minha mãe, sempre foi uma mulher de muita oração, do rosário, de permanecer rezando pela família. Então eu fiz a minha catequese já no início, 7 anos, dos 7 aos 10 anos. Depois fui participar do que na época chamavam de mini-jovens. Jovens. Depois se deram o nome de grupos de perseverança. E por fim, aos 14 anos, eu fui participar de um grupo de jovens da Renovação Carismática, e aí começa, de fato, uma experiência mais consciente do que veio a ser depois a minha caminhada, né? Com uma experiência que a gente chama de batismo no Espírito Santo na Renovação Sim. Carismática, na cidade de Cubatão, Diocese de Santos, e depois todo o meu processo de caminhada se deu aí, num bairro mais de periferia aqui da cidade de Osasco, Munhoz, zona norte da cidade. Ali eu cresci, ali eu me desenvolvi com a minha família. Ali naquele mesmo lugar eu conheci a Edna, nós nos casamos, tivemos os nossos filhos, enfim, a minha história, sobretudo ela passa pela história e experiência com Deus na Igreja Na Católica. igreja católica. Seus pais, desde pequenininho, já então incentivavam você e seus irmãos a ir para a igreja. Sim, sim. Sobretudo minha mãe. Meu pai, ele ia também, mas não era tão o incentivador. Seus Mas pais estão vivos ainda, não, Rogério? meus pais já são falecidos. Perdi primeiro meu pai. Depois de alguns anos, a gente acabou perdendo minha mãe também. Mas minha mãe era essa, o tempo inteiro dizia, é domingo, é dia de missa, precisa ir, precisa fazer catequese. Então minha mãe sempre insistiu dessa forma com a gente. Eu tenho recordações lá, quando eu era criança, estou com 47 anos, vou fazer 48 esse ano, que lá em casa, minha mãe, minha avó, né, ela tinha uma Bíblia cheia de desenhinhos, eu gostava de ler aquela Bíblia. Você tem alguma recordação de crianças assim, de experiência de oração com seus avós, seus pais, alguma coisa que você se recorda da época de criança? Com os meus pais, porque havia um costume de rezar o rosário na minha casa. Ah, é?
E minha mãe sempre estava rezando o rosário. Até interessante que quando eu fui eleito coordenador diocesano na Diocese de Osasco, minha mãe estava morando em Campinas já nesse período, e eu cheguei lá em Campinas para pedir para minha mãe, para falar para ela que eu havia sido eleito coordenador diocesano, que ela não fazia a mínima ideia do que era isso. E aí eu disse para ela, a senhora precisa rezar para mim nesse tempo. E ela me deu um cascudo na cabeça e falou assim, deixa de bobeira, menino, eu rezo para você a minha vida inteira, agora só porque você assumiu alguma coisinha a mais, aí você acha que eu tenho que rezar mais? Mãe é mãe. Mas a minha mãe era aquela de não passar um dia sem rezar o terço. Ela tinha lá no quarto dela as imagens que ela trazia, né, dos santos que ela tinha devoção. Sim. E a minha imagem que eu tenho da minha infância é desse cantinho que ela sempre estava lá rezando o terço, assistindo. Ela falava de assistir, mas de ouvir o rádio com a Ave Maria, acompanhando aqueles padres que rezavam. Então, essa é a lembrança que eu tenho da minha infância em relação à oração, é da minha mãe. A criança, quando ela começa ali na sua vida de oração, ela é bem diferente do adulto. Você é aquele que rezava o rosário direitinho ou rezava Ave Maria correndo? Como que era? Não, eu rezava direitinho. Eu sempre... Primeiro que a gente não gostava, enquanto criança, de ficar ali porque parecia ser muito longo. Mas quando a gente se colocava em oração, minhas irmãs, depois também que começaram a participar mais efetivamente da paróquia, da comunidade, elas acabavam incentivando, então a gente tinha muitas experiências assim. Quando eu comecei a namorar com a Edna participou de alguns momentos com a gente. De oração. A gente entregava o terço na mão da Edna também para ela rezar com a gente. Mas a gente rezava direitinho. Legal. Rogério, então, seus pais têm grande influência aí no início da sua caminhada, da sua vida espiritual. E quando você, então já jovem ali, começa a participar efetivamente mesmo, servindo, qual foi o primeiro serviço que você começou a ter na igreja ali? Você era catequista? Foi na renovação carismática? Como que foi isso? Foi na renovação carismática. O ano de 86, isso eu me lembro bem, porque eu havia iniciado naqueles dias, talvez 1, 2 semanas, a participar do grupo de jovens. Sim. Era um grupo de jovens da renovação? Um grupo de jovens da renovação carismática. E a gente participava de uma capela chamada Capela São Paulo. E tinha, eu acho que 2 ou 3 semanas, no máximo, que eu estava participando daquele grupo de jovens, quando eles fizeram um convite para que quem quisesse participar de uma experiência de oração, foi isso que eles disseram, na cidade de Cubatão, se inscrevesse. Então, eu não fazia a mínima ideia do que era experiência de oração, mas os jovens iam participar, e de fato, a gente participava de um grupo de uns 60 jovens. Pelo menos 40 desses jovens se organizaram e nós fomos juntos para participar lá em Cubatão de uma grande experiência de oração. Ali em Cubatão, na Vila Nova, que depois eu passei a frequentar muitas vezes, criei uma amizade boa por muitos anos, voltando até lá. Estava em construção a paróquia São Francisco de Assis, que tinha como pároco o padre Primitivo Baltazar, um padre que fez uma missão muito importante na renovação carismática do Brasil, e ele estava em construção com aquela paróquia, um homem do Espírito Santo. A paróquia, não sei se ainda tem até hoje, mas tinha uma placa acima da porta que era: essa igreja é obra do Espírito Santo, né? De tanta devoção e amor que ele tinha para com o Espírito Santo. E foi com aquele final de semana, em 18, 19 de outubro de 86, eu tinha só 14 anos, onde eu vivi a minha primeira experiência mesmo com Deus, no sentido de consciência, né? Sim. A gente havia feito outras experiências, mas ainda não tinha essa consciência da presença de Deus. E quando voltei de lá, depois dessa experiência, nós iniciamos na verdade, o pai do Juninho Cassimiro, o seu Francisco, sim, ele havia começado uma pequena escola de música, de violão, dentro ali daquela capela que a gente se reunia. E ele que era o professor? Ele era o professor. Trazia outros 2 para ajudar lá, que também já tocavam na liturgia. E ele começou a ensinar os jovens, e aí me convidou para ir aprender a tocar violão. Foi com o pai do Juninho Cassimiro que eu aprendi a tocar violão. Foi o meu primeiro ministério, se a gente pode assim dizer, na igreja, foi no Ministério de Música. E você toca ainda hoje, né? Não sei, você não está mais em ministério, mas você é um bom guitarrista, não é não? Bom, isso fica por sua parte, eu agradeço o elogio. Mas eu aprendi aquele básico com o Francisco, naquela escola, que era inicial mesmo, era só para ensinar o básico, sim, era o que ele podia ensinar, que ele tinha condições.
E nos motivou a continuar estudando. Eu, o José Luiz, que é meu irmão, se conhece, Sim. foi baixista da banda Sim, Arcanjos. E depois tantos outros jovens acabaram participando ali e aprendendo. Depois eu fui estudar um pouco mais. Aí estudei um pouco de violão popular, violão clássico, alguma coisa de guitarra também, um pouco de piano, teclado básico. E acabei ficando no ministério por muito tempo. Hoje, por conta das missões, das responsabilidades, de fato, eu não consigo assumir o ministério, né? Eu tenho algumas recordações, é que eu não lembro a data, mas eu acho ali, talvez, não sei, me ajude, me corrija se eu estiver falando alguma coisa. Talvez no final dos anos 90, o início dos anos 2000, eu lembro que tinha o pessoal do Arcanjo tocando. Eu acho que você tinha uma guitarra branca, não era? Uma guitarrinha branca que você tinha? Eu tive uma guitarra, já tive guitarra de muitos modelos e cores, né? A primeira que eu tive foi uma Tonante, uma marca Nossa. Tonante que meu pai havia dado, pelo qual até hoje eu sou muito grato, porque era o máximo que ele podia, embora fosse muito simples, talvez a mais barata que tinha, mas era o máximo que ele podia, e aquilo marcou, porque eu vi o esforço que ele fez para poder me dar aquele instrumento. Depois eu tive outras guitarras, esta guitarra branca era uma que eu gostava muito dela. Paguei caro na época. Nossa, eu lembro, eu lembro. E você tem várias composições também, não tem, Rogério? Eu, por algum tempo na caminhada, Deus se serviu muito, me inspirou muitas vezes canções. Então, tem algumas canções que eu compus sozinho, outras coisas, às vezes até junto com o Juninho, com o meu irmão. Então, tem algumas composições nossas, sim. Bacana. Daqui a pouquinho a gente volta a falar um pouquinho da renovação, do teu serviço, mas ainda aí no início, porque tem toda uma construção. Você falou que começou na igreja, agora há pouco você comentou, ali também eu conheci a Edna. Conta para nós um pouquinho como que foi, né, que vocês se conheceram, né? Como o Rogério era um rapaz romântico, como que o Rogério era no início? Hoje você tem 4 filhos, né? São quantos netos? Nasceu agora o último, então são 5 netos, né? 5 netos. Conta um pouco dessa história, Rogério. Como que a sua família nasceu? Nós nos conhecemos no grupo de jovens, eu e a Edna. Então, uma história até interessante, porque foi uma amiga da Edna que acabou falando a meu respeito e a Edna acabou se interessando. A Edna, que inicialmente acabou me procurando, porque eu não a conhecia, e nós tínhamos apenas 15 anos, os 15 dois, anos. porque temos a mesma idade. E a gente começou a namorar exatamente nesse período, dos 15 até os 18 para os 19 anos, quando a gente se casou. Depois nós tivemos, de fato, 4 filhos. O nosso primeiro, quando a Edna estava no 6º mês de gravidez, acabou perdendo durante aquele período. Depois nasceram os outros filhos, né? 2 meninas, a Tatiane, a Daisy e, por fim, o Gabriel. São 32, 30 e 29. Sim. Eu acho que é isso a idade. A gente vai ficando velho e vai esquecendo a idade. E eles nos deram esses 5 netos. Foi na igreja, de fato, foi na igreja que a gente se conheceu. Nessa caminhada que eu e a Edna acabamos permanecendo. Deus, Luciano, conduziu toda a minha história. É mesmo? Apesar das minhas limitações. Você falou se eu era romântico. Não, eu não era nada romântico. Não. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E naquele tempo, sobretudo, de difícil relacionamento. Eu era um jovem bastante, eu reconheço hoje, muito ignorante até. É mesmo? No trato, na forma de falar com as pessoas. A Edna, no começo do nosso namoro, sofreu muito, né, por esse comportamento que eu acabava tendo. Um pouco da timidez, mas um pouco também de um mau comportamento. Mas o amor transforma todas as coisas. Sim. E o que eu percebi é que o amor da Edna, né, associado àquilo que Deus já tinha na minha vida, isso também veio me modelando, e até hoje é assim, né? No meu casamento, quantas vezes eu preciso que a Edna me diga, olha, isso está certo, isso não, você precisa melhorar aqui ou ali. Sim. Então, o amor, e sobretudo no matrimônio, ele é capaz de realizar obras extraordinárias. Eu estou num processo. E nesse processo, Deus se serve muito do meu casamento, dos meus filhos, mas especialmente da minha esposa, para ir moldando a minha vida, o meu comportamento. Eu sou muito grato pelas escolhas de Deus na minha vida.
Quanto tempo de casado já, Rogério? 33 anos. 33 anos. Vamos fazer 34 no início do próximo ano. Namoro foi quanto tempo? Namoro? 3 anos. 33. Dos 15 aos 18. Daí já, Casaram. já casamos e aí, tá? 33 anos de casados. Graças a Deus, a melhor decisão da minha vida foi ter casado com a Edna. Que bom, que bom. E juntos vocês participam até hoje da Renovação Carismática Católica. Participamos até hoje, né? Hoje tem o grupo de oração Kenosis, que é fruto da comunidade Kenosis também. O grupo se reúne que dia? O grupo de oração é dia de segunda-feira, Segunda-feira. em Barueri, né? Hoje está na sede da comunidade Eita. em Barueri. E a gente participa, a Edna é do Ministério de Cura e Libertação, né? Também o Ministério de Música, mas o Ministério de Cura e Libertação. Eu estive algumas vezes durante muito tempo no Ministério de Música, depois pregação, fui para formação, coordenação. E hoje eu colaboro na medida do tempo possível. Né? Sim, sim. Você foi coordenador diocesano aqui em Osasco? Eu fui coordenador por 2 mandatos. 2 mandatos. Na época era 3 anos de mandato, então de 2004 a 2006, depois 2007, 2008 e 2009. Até 2009 eu era coordenador diocesano em Osasco. E depois coordenador estadual. Eu fui secretário-geral do Estado junto com o Reinaldo Bezerra dos Reis, né, que é de Sorocaba. Fiquei 4 anos como secretário-geral e depois assumi a coordenação estadual também por 2 mandatos de 2 anos. Então só faltou a nacional. Né? Mas a gente sabe que na renovação carismática, como tem que ser na igreja, Sim. não existe carreira. Sim, sim. Né? Algumas pessoas acabam olhando e se enganando Verdade. nesse sentido. Mas Deus sabe o caminho que cada um tem que tomar. O que a gente precisa é sermos dóceis ao Espírito. O que Ele quer para nós neste tempo. Sim. Então, até ali eu entendia que precisava assumir o ministério de coordenação. Depois, Deus levou minha vida por outros rumos e eu sou feliz do jeito que Deus vai conduzindo a vida. Sim. E quantos frutos, né, Rogério? Já no início eu falava que você já escreveu vários livros. Foram 3 livros, além de dissertação de mestrado, né? Foram 3 livros publicados. 3 livros. Quais são eles? Eu escrevi primeiro Kenosis, Caminho de Santidade, para refletir sobre o carisma da comunidade, da qual eu sou fundador junto com a Edna. Depois eu peguei o trabalho de conclusão de curso da graduação em Teologia, e nós transformamos ele em livro, foi publicado pela RCC Brasil, que é o Cultura de Pentecostes. Sim. E no último momento nós escrevemos, com o apoio até do saudoso Marcelo Marangon, a pedido da Renovação Carismática do Estado, nós escrevemos a Semana de Jesus, que era uma experiência do início da minha caminhada na paróquia São José Operário, Poxa. Que além das experiências de oração e seminários de vida, lá se realizava o que se chamava, denominava Semana de Jesus, que é um querigma, só que pregado dentro das casas das pessoas. Certo. Uma semana inteira dentro de uma casa, com a família, com os vizinhos, e depois toda a experiência que aquelas pessoas podem viver. Bacana. Rogério, você é formado em teologia e é mestre em teologia também. Por que você... eu me recordo, uma vez eu fui na sua casa, nós estávamos gravando, não sei se você tem essa recordação, nós íamos gravar um CD lá para a escola que eu trabalhava em Jandira, e você que fez toda a arte, né? A tua área é outra, né? Mas por que como formação você quis teologia e mestrado em teologia? Por que você seguiu por essa linha? Por causa do serviço na igreja? O que foi? Primeiro assim, profissionalmente, eu trabalhei com comunicação. Certo. E, de fato, eu tinha uma pequena empresa de publicidade, de comunicação, depois designer, foi nesse tempo também que eu criava algumas artes, capas de CD, enfim. Depois nós montamos uma escola de música, aliás, foi até antes disso, montamos uma escola de música e profissionalmente eu trabalhei com música como professor de música. Certo. Era ali naquela rua onde que era o escritório antigamente, em Osasco? Isso, não? Na rua Euclides da Cunha, no centro de Osasco, mas ali já era um segundo momento. A gente começou isso lá no bairro onde eu morei, né, no Munhoz Júnior. Montamos uma escola que o pessoal da Banda Arcanjos dava aula. Montamos também uma escola na rua em Piacatu, que é de frente com a paróquia São José Operário, com a Igreja Matriz São José Operário. E depois o Nelino, que era coordenador da Renovação, convidou para montar uma escola de música para a diocese. Eu levei uma proposta e ele falou, poxa, isso aí é importante, e ele convidou que a gente fizesse. Eu
eu encerrei o trabalho que tinha antes lá fora e fomos trabalhar, então, montando essa escola de música. Nesse processo, eu nunca, na verdade, tive uma pretensão de estudar teologia. Ah, é? Eu queria... eu sempre achava que era suficiente a gente simplesmente experimentar, viver na presença de Deus, recebendo daqueles que já tinham conteúdo, as pregações, as formações. Profissionalmente, se eu tivesse que estudar, fazer uma faculdade, cursar alguma coisa assim, eu teria escolhido talvez um outro caminho. Mas é aquilo que eu dizia anteriormente. Deus nos conduz na história. E foi um irmão que teve na coordenação da pregação da Diocese de Osasco, José Luiz. José Luiz, me recordo que dele. em um certo dia ele chegou e falou: Rogério, você podia fazer uma faculdade. Nós estávamos no escritório da Renovação e eu disse que não pretendia mais. Eu já estava 14 anos fora da escola, eu já tinha terminado o meu ensino médio, não tinha pretensão de continuar estudando, né? Casado, com os filhos, trabalhando, então não tinha mais essa pretensão. E ele acabou dizendo: olha, se inscreve para poder fazer um curso de faculdade. E eu fui resistente. Depois ele falou, ele saiu, buscou uma ficha de inscrição na época do ProUni, né? Enem, e falou: preenche aqui. Ele foi atrás. Ele foi atrás e colocou na mesa, na minha frente. E eu disse para ele: meu irmão, eu não tenho tempo. Ele falou: não, mas tempo Deus arruma. Aí eu vi que naquele tempo tinha que pagar uma pequena taxa, né? Depois isso aí suspendeu. Sim. E eu disse: eu não tenho esse dinheiro para pagar essa inscrição. Ele falou: não, mas dá para assinar uma declaração de pobreza aqui atrás. Aí o último argumento era: no dia da prova, José Luiz, eu tenho uma agenda difícil e todo final de semana eu estou ocupado e eu não vou ter tempo de fazer essa prova, não vou conseguir. Ele falou: mas preenche, né? Se for vontade de Deus, você vai conseguir. E eu acabei preenchendo a pedido dele, não era o que eu queria. E depois, naquele ano, todos os finais de semana, Luciano, todos os finais de semana eu tinha missão, encontros marcados, menos no dia daquela prova. Nossa. Então eu tive que fazer a prova. Era para ter feito. E foi uma graça, porque eu passei na pontuação ali suficiente e tinha que escolher então uma universidade. A única coisa que eu pensei, se eu tiver que estudar, então eu vou estudar alguma coisa que me acrescente naquilo que hoje eu faço de evangelização. E foi a teologia. Então eu fiz 4 anos de graduação na Faculdade dos Salesianos, a Unisal, ali na região da Lapa, em São Paulo. E terminado a graduação, falei: poxa, tenho chance aqui. Um outro aluno lá, seminarista, falou: ô, Rogério, você gosta de estudar, você tem facilidade para isso. Por que você não emenda já um mestrado em teologia? Já foi direto. E aí deu certo, eu fiz os testes, as provas lá na PUC e consegui emplacar. Assim, terminando a colação de grau, eu já estava fazendo a inscrição para iniciar o mestrado na PUC no ano seguinte. E fiz os 2 anos de mestrado em teologia sistemática na PUC. Que legal. Eu sou formado também em teologia. Eu percebi que depois que eu fiz a faculdade de teologia, o meu trabalho, principalmente com a palavra de Deus, com a prega, parece que ele fica um pouco mais rico, né? Você acaba compreendendo melhor as coisas. Você, na sua missão de escritor, de pregador, de formador, você percebe que a faculdade, o mestrado de teologia trouxe algo a mais, Rogério? Luciano, essa pergunta é muito boa. Porque tudo isso, para mim, é verdade. Trouxe conteúdo, trouxe condições de reflexão, de argumentação, porque traz, de fato, uma capacidade que aperfeiçoa, que melhora muito as nossas condições de formador, de pregador. Mas o melhor bem que a teologia me trouxe foi a condição de aprofundamento da minha experiência com Deus. Ao contrário do que alguns pensam, que a teologia traz argumentos racionais, a teologia, para mim, abriu um espaço de intimidade com Deus. Eu não queria estudar teologia para entender mais sobre Deus, ou para explicar melhor as coisas sobre Deus. Eu queria estudar teologia para poder aprofundar a minha experiência com Deus. Eu queria viver essa experiência de modo mais profundo. E cada aula que eu tinha da teologia, eu vivia como que, particularmente, como se fosse um Pentecostes pessoal. Nossa. Cada aula do professor eu pensava: meu Deus, hoje eu vou voltar e eu vou rezar de um modo diferente. Hoje a minha oração vai ser diferente.
cada meditação que eu fazia, eu experimentava Deus de um modo diferente. Então, a teologia, para mim, não foi um estudo para acrescentar racionalmente alguns elementos a mais, embora também tenha acontecido isso. Sim. A teologia, para mim, foi um instrumento de encontro profundo com Deus. De e tem sido assim. De intimidade. Cada vez que eu sou convidado, por exemplo, a fazer uma pregação, e eu preciso me servir dos instrumentais que a teologia me dá, por causa desses instrumentais, eu mergulho naquela experiência do contato com o tema, com aquilo que Deus está falando. E antes de ir pregar para os outros, eu já fiz uma experiência profunda, porque a teologia me deu essa condição. Nossa, que bonito, Rogério. Que bonito. Bacana, bacana. Alguns dias atrás, nós fizemos aqui um bate-papo com o Juninho e com a Rafa, que você acha é padrinho... Sou padrinho da Bela. Padrinho da Bela. E eles falaram muito da importância da comunidade Kenosis na vida deles, né? Você e a Edna são os fundadores da comunidade Kenosis. Você já tinha uma experiência na renovação. Por que fundar uma comunidade? Como surgiu esse desejo, né? Era para ser algo pequeno, talvez um grupo de oração? Hoje você já tinha esse pensamento de ter uma comunidade? Como que surgiu isso? Nós não desejamos fundar uma comunidade. É importante que se diga, né? Nós fomos chamados, de algum modo, por Deus para iniciar uma experiência fraterna. Eu, no ano de 99, participei como todos os anos, sempre participo, mas naquele ano eu participei do Congresso Nacional da Renovação, na metade do ano, em julho de 99. E, no meio de uma pregação de Dom Alberto Taveira, ainda me lembro disso, ele falou muito sobre a questão da paternidade, porque era um ano naquele trido que se fazia. Que ano que foi mesmo? 99. Eram 3 anos dedicados à Trindade para a recepção do novo milênio que ia iniciar. Eu lembro. Então, 97 foi dedicado a Jesus, 98 ao Espírito Santo e 99 ao Pai. E a pregação de Dom Alberto falava sobre a graça da paternidade. E nós tínhamos vivido uma experiência muito ruim depois que nasceu o nosso 4º filho, e eu achei que eu tinha que fazer uma confissão com Dom Alberto Taveira. E na Basílica de Aparecida eu fiz uma confissão, e Dom Alberto no final disse: olha, você agora deve cuidar dos filhos da igreja. Depois da absolvição ele falou: olha, cuida dos filhos da igreja e leve-os, se possível, por um caminho de santidade. Sim. E aquilo entrou como uma flecha no meu coração. Liguei para a Edna, e isso foi em 99. Em janeiro do ano 2000, nós reunimos alguns servos do grupo de oração Cristo Rei, na Paróquia São José Operário do Munhoz, Osasco, e iniciamos um momento de oração e reflexão sobre a vida dos santos. Até nós tínhamos como base o livro de Santo Afonso de Ligório, A Prática do Amor a Jesus Cristo. E aquela experiência na casa do Juninho também. Foi na casa do Juninho. Na casa do Juninho, do Francisco e da Tereza, né? Nós começamos nas quartas-feiras. Todas as quartas-feiras a gente se encontrava para rezar e para meditar sobre a vida dos santos. Nós ficamos 3 anos fazendo isso, sem saber que era comunidade. Era apenas um grupo de pessoas querendo buscar o conhecimento a respeito da vida dos santos. E depois desse tempo a gente entendeu que Deus estava querendo algo mais, nós locamos uma casa e nesse momento a gente começou a se configurar como comunidade. Certo. O nome Kenosis veio no meio desse processo, ou seja, não foi uma inspiração que nasceu, poxa, tudo que eu mais queria era ser fundador de uma comunidade. Sim. Eu sinto vontade disso. Não, foi fruto uma coisa que Deus de uma graça sacramental, né? Deus me chama junto com a Edna para começar um trabalho. E a comunidade vem crescendo, né? Hoje a comunidade está presente em 12 estados do Brasil. 12 estados já? Já são 12 estados do Brasil, além da nossa diocese de Osasco. Aqui no estado de São Paulo, se eu não estou enganado nos números, mas das 42 dioceses, pelo menos em 20 delas a gente tem membros da comunidade Kenosis. Hoje nós estamos aproximadamente com 450 membros espalhados pelo Brasil. 450. A Kenos hoje é o quê? É uma comunidade de vida? Não. Ela já foi comunidade de vida, fizemos uma experiência, agora nós demos uma pausa para fazer um discernimento. Neste momento, ela é uma comunidade de aliança, com possibilidades de, a qualquer momento, também retomar a experiência de vida. Tá. A experiência, Rogério, eu já participei ali 2 anos... né, no início, algum tempo atrás na Kenos. Qual que é o impacto que ela tem hoje na sua vida, na tua espiritualidade, a comunidade? Porque os irmãos que eu vejo que participam falam tanta coisa. Olha,
a Kenos me ajudou nisso, me ajudou naquilo. Vocês se reúnem semanalmente. Qual que é o impacto que ela tem na tua vida como homem, como pai, de forma geral? Eu diria que eu tenho hoje 3 pilares que sustentam a minha experiência com Deus, né? Além, lógico, daquilo que a igreja ensina, Eucaristia, Certo. palavra, tudo. Mas, institucionalmente, dentro da Igreja Católica, eu tenho 3 pilares. Eu tenho a renovação carismática, que me leva a uma experiência com o Espírito de modo, a gente chama, efusivo, Certo. da graça carismática, né? Eu tenho o projeto que a gente participa, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre ele, Sim, sim. que é um projeto que me coloca como um evangelizador na sociedade, que me dá uma base de testemunho dentro da sociedade a partir daquilo que eu recebo da fé, da igreja. E eu tenho a comunidade Kenosis como a experiência profunda de vida no Espírito para uma intimidade mais contemplativa. Então, a Certo. Kenosis me faz olhar para dentro, a renovação me faz olhar para a graça do Espírito Santo, e o projeto me coloca a serviço da sociedade com essas 2 experiências que eu tenho. Bacana. É um tripé, né? Sim, um tripézinho. Nós já falamos aqui da parte espiritual, do trabalho que você tem, do teu serviço na renovação, na Kenos. Agora, essa pergunta ela é muito curiosa. Depois de tanto trabalho, tanto serviço na igreja, viajando, em missão, você já há alguns anos iniciou também uma missão, vamos dizer assim, na vida pública, né? Na política. Por que você entrou na política? O que te motivou a entrar na política? Eu diria que eu não entrei na política, eu fui entrado na política. Deus sempre conduz a nossa história. E eu tive a graça de, no ano de 2006, inclusive durante a minha coordenação na renovação carismática aqui da Diocese, eu conheci um grande homem de Deus, um grande líder com uma visão muito objetiva, concreta, para esse campo da sociedade que foi, e você conhece, o Reinaldo Augusto. Reinaldo Augusto. O Reinaldo Augusto me procurou porque ano 2006 era um momento também eleitoral, só que ele não me procurou para pedir apoio político, ele me procurou para dizer, olha, nós estamos construindo um projeto para o nosso país. E quando ele começou a falar daquele projeto, eu fiquei pensando, será que é isso mesmo, cara? Será que não está querendo enganar? Porque era tão extraordinário. Entrou uma desconfiança, mas ao mesmo tempo uma curiosidade. E eu disse para ele, eu quero conhecer. Sim. E ele me convidou para participar de algumas reuniões, de algo que estava sendo organizado aqui em São Paulo, inicialmente ali na Cúria de Santo Amaro, sendo acompanhado por Dom Fernando Figueiredo. E quando eu cheguei lá, era uma mesa um pouco maior que essa daqui, com alguns professores em volta, o próprio Reinaldo liderando... Isso em 2006. Em 2006. Certo. O próprio Reinaldo coordenando um grupo de reflexão de professores. E eu fiquei simplesmente impressionado com aquilo. E acabei me tornando um voluntário dentro daquele projeto que refletia sobre os problemas da sociedade, sobre os problemas da pessoa humana e quais os caminhos possíveis, né, que se poderia tomar. Eu fiquei como voluntário nesse projeto por 10 anos. Quer dizer, eu sou até hoje voluntário. Sim. Mas por 10 anos, até que em 2015 eu acabei sendo indicado para vir como um candidato, na época, um pré-candidato, a vereador na minha cidade de Osasco. Isso em 2015. 2015. Tá. Para 2016, iniciar a campanha. Foi a Certo. indicação de 2015, 2016, fazer a campanha e fui eleito vereador na cidade de Osasco, por conta desse projeto. Não fazia parte do meu plano pessoal estar na política. Eu simplesmente entendi que homens e mulheres que buscam o bem, que promovem de alguma maneira e querem o bem da sociedade, não podem ficar omissos diante dessas realidades. Eu não me achava, como até hoje, não me acho Sim. o vocacionado à vida pública. Mas nós não podemos, por conta disso, simplesmente nos omitirmos e dizer isso não me diz respeito, isso não tem a ver comigo. Tem a ver. Sim. Tem a ver comigo, com você, com cada um dos que agora assistem. Certo. Nem todos responderão a isso como um chamado a um mandato específico, à vida pública, como um parlamentar, por exemplo. Mas todos nós temos um dever com a sociedade. E foi tentando dar uma resposta naquele momento
a isso que eu via, que tinha um clamor dentro de mim, que eu acabei aceitando como missão e estou hoje na política, né? Você usou o termo que você foi indicado, né? É normal a gente ver aí na política e fora as pessoas querendo entrar. Como que é esse negócio de ser indicado? E é natural que as pessoas queiram participar. É bom que as pessoas queiram Sim, sim. participar. É bom que a pessoa queira ser um candidato, não é Certo. ruim. Sim. Mas existem dois métodos diferentes. Há um primeiro método mais comum, que é o seguinte: uma pessoa estando com seus direitos civis em ordem, ele pode exercer e querer ser um candidato e depois sair pedindo apoio das pessoas. É um direito do cidadão e eu admiro quem faça isso. Mas nesse trabalho, uma das coisas que me encantava nesse projeto era, não é a pessoa que pede para ser candidato. Sim. Um grupo se reúne e depois esse grupo avalia dentre os participantes quem teria melhores condições Ah, entendi. de tempo, de conhecimento, de capacidade, de possibilidades para ser o candidato. Então há uma indicação e depois o grupo chega em um consenso de qual, naquele momento, é o melhor nome para poder assumir. Então foi nesse processo que eu fui indicado, né? Tá. Você falou que, então, o grande iniciador, o cara que criou esse projeto é o Reinaldo Augusto. Isso, Tá? exato. Esse projeto hoje, ele está no estado de São Paulo todinho, Rogério? Como que é a estrutura do projeto hoje? O projeto é um projeto muito amplo, ele não é só na dimensão eleitoral. Certo. O braço eleitoral do projeto, que é esse que a gente acabou participando, ele está presente hoje em mais de 300 cidades do estado de São Paulo. 300 cidades. Só que o projeto já está um pouco mais amplo, ele já chega aí a quase 500 cidades do estado de São Paulo, atingindo pessoas no processo de formação de liderança, empresários, você tem pessoas que estão da área do direito, da saúde, da educação, pessoas que querem primeiro entender o que está acontecendo com a sociedade e depois querem colaborar. Como voluntários, pegar Sim. o seu conhecimento, a sua capacidade, colocar em comum e dizer, olha, eu posso colaborar com um país melhor fazendo isso. E a nossa busca é encontrar os homens e mulheres de bem que queiram se unir, porque tem muita gente, Luciano, fazendo o bem e as coisas corretas no nosso país. Sim. O problema é que a gente não faz isso unido, enquanto os poucos que querem fazer o mal se unem. Entende? Por que nós, às vezes, deixamos de avançar em alguns terrenos, em algumas áreas? Não porque não tenha gente fazendo a coisa correta, é porque a gente não faz isso de modo unido. E que o Reinaldo Augusto propôs é algo que eu acho extraordinário. Ele não está inventando nada novo. Ele simplesmente está dizendo, por que nós não nos unimos no bem que estamos fazendo? Sim. Por que essas pessoas de bem têm que ficar isoladamente fazendo o seu trabalho? Por que a gente não pode se encontrar em algum momento para dizer, olha, tem um caminho comum, tem uma visão comum que a gente pode atingir um fim último, um bem para o país. Sim. Então, todo o esforço é esse. Encontrar vocações ou pessoas já com capacidades que queiram se unir por uma sociedade melhor. Tá. Você foi escolhido, o pessoal te indicou, você foi eleito, então, de início, vereador na cidade de Osasco. E depois de eleito, você estava participando esse projeto te deu base, ficou junto com você durante esses 4 anos? Como que foi essa caminhada? O projeto ficou junto comigo e eu fiquei junto com o projeto. Porque é uma via de mão dupla, né? Sim. Na verdade, o projeto somos nós. O projeto é quem está dentro dele. Sim. O projeto não é uma entidade ali que vai ficar olhando para a gente. O projeto é esta realidade. E ficamos juntos. Permaneço nesses 17 anos, né, desde 2006, sobretudo depois com o mandato, seguindo todas as orientações que o projeto acaba nos orientando para a gente conseguir chegar ao fim pretendido, que é uma sociedade melhor. E eu digo o seguinte, Luciano, eu só estou hoje na política porque existe um projeto como esse que nos mostra um horizonte e nos dá base para poder dar os passos. Sim. Né? Vamos tentar dar uma esclarecida. Pessoal que está nos acompanhando, eu também faço parte desse projeto, viu, gente? Tá? Faz e é um grande líder para nós. Graças a Deus eu participo. Mas eu estou fazendo uma pergunta direta, né, para você explicar, para que as pessoas entendam realmente o que é esse projeto. Eu, Rogério, digo a você, pela experiência que eu tive também durante os 4 anos que fui vereador, olha, esse projeto foi um sustento tremendo para mim.
a base que eu precisava. Eu sou muito grato também ao deputado ao Reinaldo Augusto, né, que foi o nosso deputado, é nosso líder, né, por todas as orientações. Quantas vezes liguei para ele: deputado, eu preciso disso, como que eu faço? Preciso escrever isso. Todas as orientações. Eu nunca. É aquilo que você disse, é uma mão dupla, né? Eu sempre estive e eles sempre estiveram comigo. Eu tive todo o apoio. Então, sou muito feliz também por estar nesse projeto. Graças a Deus. Rogério, mas ainda dentro dessa linha da política, a igreja, ela incentiva os leigos a entrarem na política, né? Nós temos aí tantas falas de papas, documentos. Só que tem uma frase, e eu gostaria que você nos ajudasse a entender essa frase, que religião e política não se misturam. Já vi muita gente da própria igreja falar isso, tá? Tenta explicar isso para nós, como que é isso? É muito comum que quando as pessoas que estão na política, sobretudo aqueles que trazem uma ideologia que vai contra os princípios mais conservadores, eles usam isso quase como um bloqueio. Religião e política não se mistura. Sim. No fundo, o que estão querendo dizer é: fica com a sua religiãozinha aí e deixa a gente tocar a nossa vida organizando a sociedade, organizando entre aspas, porque acabam, infelizmente, fazendo desabar as estruturas da sociedade. Sim. Então, por trás dessa frase, que religião e política não se misturam, existe uma intenção de que as pessoas de religião fiquem fora, não participem. E usam a expressão: o Estado é laico, a religião tem que ficar fora. Sim. Primeiro, o Estado é laico, mas ele não é ateu. Sim, verdade. Ou seja, dentro da organização do Estado na sociedade, nós temos pessoas com suas convicções, sejam elas de acreditar em Deus ou de não acreditar em Deus. Por que o Estado deveria, então, na hora de tomar suas decisões, pegar apenas uma parcela desses que não acreditam, que não estão dentro da religião e dizer: só esse grupo que vai decidir pelo todo? Sim, então, já começa aqui. É verdade que a religião e a política são duas instituições diferentes e cada uma tem a sua finalidade própria. verdade. A religião traz a dimensão transcendente do ser humano e por isso ela se preocupa não apenas com a vida imediata, mas sobretudo com aquilo que transcende a vida natural e que nos leva para a dimensão da eternidade. Então a religião tem um papel de salvação total do homem enquanto está aqui e da alma em sentido de eternidade. E a política é a instituição responsável de manter a ordem, de organizar para que todos os homens, todo ser humano, tenha condições de ter uma vida digna. Ou seja, as duas falam a respeito do mesmo sujeito. Não existe o Luciano ou o Rogério da igreja e um outro Luciano e Rogério da política ou da sociedade ou da escola, da faculdade. É o mesmo sujeito que está presente, ora exercendo um papel na sociedade, ora exercendo a sua fé, a sua experiência de relação com Deus na religião. Sim. Querer separar essas duas coisas é fragmentar o ser humano. Pior que isso, é destruir a condição de uma sociedade melhor. Então, não há distinção em relação ao sujeito Sim. quando se fala política e religião. Os dois estão intrinsecamente juntos. Ligados. Impossível de ser separado, indissociável. Sim. Agora, é verdade que nem a religião pode querer impor a sua crença para todos, porque religião é uma virtude da liberdade, você escolhe por uma adesão o que você quer servir, então você não pode impor a religião sobre ninguém. E nem a política pode querer intervir ou ingerir na religião. Verdade. Embora a política lança todas as normas. Mas querer dissociá-las é um erro grave. Sim. Eu penso assim, me ajuda aqui, Rogério. O fato, e aqui estamos falando agora aqui como católicos, como cristãos, o fato de termos políticos cristãos, ele tem a sua grande importância na tomada de decisões, de leis, por exemplo, pela vida, e tantas outras questões como essa, sim ou não? Sim, com certeza. Nós precisamos que dentro da política, que é, no Brasil,
dita uma democracia, você tenha representantes das religiões, da religião de modo geral, para participar desse debate. Senão você não discute o todo do ser humano. Sim. Então é fundamental que a gente tenha pessoas das religiões participando do processo democrático. Sim, verdade. Rogério, durante 4 anos você foi vereador. 4 não, ficou mais depois, né? 6 anos. 6 Foi um anos. mandato inteiro e metade do segundo mandato. Como vereador em Osasco. Você poderia, assim, partilhar conosco alguma experiência do seu mandato, coisas que você viveu, que você fala assim, olha, valeu a pena, consegui fazer isso, ajudou algumas pessoas, ajudou famílias. Qual experiência você se recorda da época que você era vereador? São diversas. Na verdade, em 6 anos a gente viveu muitas experiências de promoção do bem comum. Mas eu cito algumas breves aqui. A política municipal de direitos das pessoas autistas na cidade de Osasco foi um projeto que a gente conseguiu colocar e, com a adesão do nosso prefeito Rogério Lins, se tornou a base de toda a política pública do município de Osasco para as pessoas autistas. Quando eu vejo hoje algumas ações que acontecem na cidade em decorrência daquela lei que em 2017 nós aprovamos, e eu vejo famílias sendo atendidas. Hoje tem uma associação que tem uma parceria, um convênio com a cidade de Osasco, a Associação Brasileira Autismo Conexão. Foi você que começou isso lá no passado. A ABRAAC. Na verdade, esse grupo já existia. O que nós fizemos foi conectá-los com o poder público. E eles criaram, nós ajudamos a fomentar para que acontecesse um convênio. Então, quando eu vejo aquelas mais de 100 crianças com suas famílias sendo atendidas, porque a gente deu também esse suporte, inclusive com emendas parlamentares, depois conseguimos a concessão de uma área que ainda está em processo de construção. Hoje eles têm uma área alocada, mas a prefeitura fez concessão de uma área para que se construísse um centro de referência para a pessoa autista na cidade. E você dizer, puxa, eu participei disso, essas famílias estão podendo, de alguma maneira, ser atendidas, porque a gente teve um dedo ali. Então, isso traz uma alegria muito grande de você poder servir ao próximo. Outra coisa muito importante que aconteceu, Luciano, é que todos nós falamos que a família é a base da sociedade. Está lá na Constituição. Estão nos documentos jurídicos do nosso país. Está no discurso de muitos políticos. Mas, concretamente, são poucas coisas feitas em nosso país pela família como instituição. E nós conseguimos, na cidade de Osasco, depois de um processo longo, depois de criar uma frente parlamentar em defesa da vida e da família, de fazermos seminários da família, simpósios sobre a família, trazer especialistas, debatermos, nós conseguimos mostrar e, de certo modo, convencer o nosso prefeito de que as políticas que existiam eram boas, mas elas estavam aplicadas só aos entes familiares. Tem política boa para criança, tem para o adolescente, tem para a juventude, tem para a mulher, tem para o idoso, veja, todos os entes familiares. Sim. Mas eu perguntava, mas aonde que estão as políticas para a família como um todo? E ele foi muito sensível, entendeu e nos permitiu sugerir a criação de uma Secretaria da Família. Hoje, na cidade de Osasco... O prefeito atual. O prefeito Rogério Lins, atual. Hoje, na cidade de Osasco, existe uma Secretaria da Família, com um secretário, Dr. Marcelo Couto Dias, muito preparado, muito capaz, foi diretor de fortalecimento de vínculos familiares no governo anterior, com conhecimento profundo sobre essa questão familiar. Ele veio para Osasco, trouxe alguns técnicos de alguns estados, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, de Brasília, mais alguns que nós tínhamos aqui na região, e nós montamos um verdadeiro time para organizar políticas de fortalecimento de vínculos familiares. Hoje tem 2 projetos interessantes acontecendo nas escolas e creches do município. É um projeto chamado Famílias Fortes e um outro projeto que é o ACT, que é um projeto de fortalecimento para os pais em relação às crianças na primeira infância, do 0 até os quase 6 anos de idade. E está acontecendo nesse momento. Nesse momento, enquanto a gente está aqui nesse podcast, eles estão nas escolas, dando palestras, fazendo dinâmicas com os pais para o fortalecimento de vínculos familiares. Luciano, famílias estão se reintegrando. Poxa. Casais que tinham se separado Nossa. entenderam que para educar o filho precisa de novo voltar a ser uma mesma família.
E não tem absolutamente nada diretamente ligado à questão religiosa. É um trabalho civil mesmo, de Sim, conscientização, de cidadania. Então, quando eu vejo projetos como esse, que a gente pôde também colocar o dedo ali e construir, nos traz uma grande alegria, que a gente diz, vale a pena estar na política para fazer e promover esse tipo de ação. Que bacana, Rogério, que bacana. É, agora, você está como deputado estadual, né? Já está há quanto tempo? Completou um ano agora, né? Completou um ano como deputado. Eu acredito que a tua agenda é muito corrida, tem viajado o estado todo. Como tem sido essa experiência, Rogério? Não é muito diferente em relação à experiência de um parlamentar municipal, de um vereador. Com talvez uma questão específica que é, se anteriormente a gente trabalhava com as pessoas mais diretamente, o parlamentar estadual trabalha com as instituições, prefeituras, entidades, relacionamento com governos. Então, ele ficou um pouco mais institucional, Certo. sem deixar de perceber a pessoa como finalidade última, né, da ação. A experiência ela é desafiadora. Como você disse, a agenda fica completa nesses encontros, seja recebendo no gabinete, seja viajando o estado de São Paulo. São 645 municípios. Nossa. Né? A gente tem, claro, assessorias em cada uma dessas regiões para ir realizando os trabalhos, mas a Sim. gente precisa estar em loco, né? Em muitos lugares desses, para o relacionamento. Mas, sobretudo, o que me alegra é que aquilo que foi semeado aqui na nossa cidade, aquilo que o Reinaldo Augusto semeou no estado de São Paulo, a gente está conseguindo potencializar agora. Por exemplo, numa conversa com o nosso governador, Tarcísio de Freitas, já apresentamos esse caminho que víamos percorrendo e ele abriu as portas para que, quem sabe, a gente possa fazer de São Paulo o estado da família. Poxa. Pegar as experiências que estamos tendo, os programas e projetos que funcionam e que estão dando resultados e poder apresentar ao governo estadual, seja por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, seja por meio de outras secretarias, mas implementar políticas públicas para esse fortalecimento da família. Então, a gente começa a construir um caminho que eu acredito que vai dar muitos frutos e que a gente vai colher muitos resultados de tudo isso. Que bacana, Rogério, que bacana. Hoje, como deputado, quais são os valores fundamentais que você procura promover na tua atuação pelo Estado, como deputado? Você defende? Esse que eu já comecei a dizer, né? Primeiro valor que a gente tem trabalhado é a questão da família como base de uma sociedade. Então, isso é importante. Mas o que me move a qualquer ação na política são aqueles valores que a gente traz da própria fé. Sim. Por exemplo, a verdade. A verdade, ela tem que ser o fundamento de qualquer ação que a gente vai fazer. Porque se existe um desvio nas estruturas sociais que nós temos hoje, é porque elas foram construídas em cima de mentiras. Sim. E a mentira, ela, com o tempo, não suporta. Então, toda ação na política, ela tem que ter como base a verdade. O outro fundamento importante para nós é que política é caridade. Política é amor, como disse Papa Francisco, né? Sim. Política é amor. Há quem veja na política um espaço para fazer justiça. E é verdade que a justiça também é um elemento fundamental para que a política aconteça. Mas, mais do que a justiça, o amor é que deve nos mover a fazer as coisas. Sim. Veja, filosoficamente a gente fala, a justiça é dar a cada um o que é de direito. Sim. E isso é importante para a filosofia política, porque as pessoas têm que ter os seus direitos garantidos. E a política é a forma instrumental, jurídica, de fazer com que os direitos sejam ali garantidos por lei. E quando a pessoa não merece? Ou seja, se a justiça é dar a cada um o que é de direito, e se ela não tiver direito? Por causa disso, então, ela não pode ter acesso? Veja o seguinte exemplo. Se uma pessoa trabalha as 40 horas semanais, é direito dela, e a política tem que garantir isso por lei, que ela receba o salário combinado. Sim. Porque ela trabalhou, portanto, é direito dela para ela sustentar a sua casa, a sua família, os seus filhos, os seus sonhos. E quando a pessoa não trabalha,
porque ou está desempregada ou porque não quis trabalhar. Então ela não pode receber nada, porque ela não tem direito. Quando ela não tem direito, o que garante a sobrevivência dessa pessoa? Não é a justiça, é o amor. O amor. Porque a justiça dá a cada um o que é de direito, mas só a caridade pode dar ao outro do que é meu, mesmo que o outro não mereça. Por isso o amor transcende a justiça. E a política precisa ter como base o amor. A começar por quem é agente político. Sim. O agente político é alguém que decidiu, isso é o que nós acreditamos. Sim. O agente político é alguém que decidiu dar do que tem pelos outros, do seu conhecimento, do seu tempo, da sua capacidade para o bem comum, para o bem dos outros. Sim. O político não é aquele que busca o seu próprio bem. O político é aquele que busca o bem comum. Não é só o bem da maioria, é o bem comum, Sim. que às vezes é uma minoria que está sendo esquecida. Portanto, o que me move na política, eu diria, é a verdade, é o amor e esses princípios que garantem uma boa sociedade, a liberdade, o direito que cada um tem de viver a sua fé, a sua religião, com a liberdade religiosa, de trabalhar, de exercer a sua cidadania. Então, essas coisas me movem na política. São a base daquilo Sim. que eu caminho, do lugar por onde eu caminho. Rogério, nós estamos quase chegando aí no finalzinho. Você tem compromisso, eu sei, ainda hoje. Durante grande parte da sua vida, você viveu em missão pregando, anunciando, e hoje você vive a sua missão na política. Se fosse para você colocar em graus, assim, não sei se eu posso fazer essa pergunta, de importância, o que você diria? Caminham juntas as duas? Elas são complementares. Não existem missões diferentes. É uma missão só. É a nossa missão de ser humano primeiro, depois de cristãos, Sim. testemunhar e levar aquilo que nós acreditamos ser a verdade e o bem. Às vezes, o fazemos por meio da evangelização direta, pregando a palavra, formando evangelizadores. E às vezes o fazemos servindo ao bem comum, por exemplo, na política. Sim. Pense também no seguinte, alguém que sai de manhã para ir trabalhar e fazer o seu papel de um bom servidor, de um bom trabalhador, Sim. essa pessoa está cumprindo com a mesma missão como se estivesse indo evangelizar. Verdade. Ou seja, é a mesma pessoa na mesma missão, apenas em papéis diferentes. Então elas são complementares. Né? Sim, sim. Rogério, estamos aí no finalzinho, mas olhando ali para aquela câmera, eu sei que tem muita gente agora nos assistindo e eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Eu sei que tem jovens, eu sei que tem senhores, eu sei que tem senhoras. O que você gostaria de falar para esse povo que está nos acompanhando? A palavra que eu trago é esperança. A vida vale a pena sempre. Nós podemos passar por momentos difíceis, a gente pode passar por momentos que parecem até que estamos perdendo, que estamos sendo derrotados, mas a esperança nos move sempre. Aquele que traz consigo a graça, a virtude da esperança, ele nunca desiste. O país passa também por alguns momentos difíceis. As nossas famílias passam por momentos difíceis. Mas nós nunca podemos perder a esperança. Nós somos aqueles que estamos do lado de quem tem esperança. O que nos move neste momento é continuar acreditando que acima de todas as coisas está Deus, que sabe e sustenta o universo e, portanto, todos nós. E que nós somos pessoas que temos também ao nosso lado, basta prestar atenção, muita gente disposta a caminhar conosco. Você não está sozinho. No meio desses desafios, dessas dificuldades, você não está sozinho. E, portanto, preste atenção. Tem muita gente que Deus já colocou ao seu lado para você continuar seguindo em frente. A vida vale a pena. Não desista da vida. Não desista dos sonhos. Não desista do nosso país. Não desista da nossa pátria. Nós precisamos nos unir, porque nós somos chamados a sermos o povo da esperança. Que Deus, que é o Deus da esperança, te ajude, te dê forças e que você nunca desista da vida. Rogério, obrigado, muito obrigado mesmo por ter vindo. Tenho certeza que esse bate-papo aqui vai fazer bem para muita gente. Que Deus abençoe você, sua família.
seus filhos, agora seu netinho novo que chegou Victor. aí. O Victor. Olha, foi um prazer. Muito obrigado, que Deus te abençoe, viu? Amém. Luciano, eu agradeço. Peço também a Deus que abençoe sua vida, sua família. Parabéns por essa iniciativa desse podcast que está alcançando tanta gente. Que Deus esteja sempre à frente de todos os seus planos, sonhos e aquilo que Ele escolheu para você. Obrigado, Rogério. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Se você não nos segue, comece a nos seguir aí. E vai vir muita coisa boa ainda, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.